Desculpa aí eu ter demorado um pouquinho para entrar, foi porque geralmente tem o holograma da escola, né? E quando eu percebi era a foto de Cristóvão. Aí eu demorei para achar aqui que eu tenho uns 50 grupos aqui de todas as escolas. Por isso que eu demorei um pouquinho, tá, gente? Então vamos lá. Aqui. Mudança de estado. Então tá aqui movimento circular, certo? Deixa eu botar lá no início de movimento circular. Tá aqui. Galera, então nós temos o seguinte, ó. Nós temos uma diferença muito grande do movimento circular para o movimento uniforme, o movimento retilíneo uniforme. Então, primeiro que no movimento retilíneo uniforme não tem aceleração, né? Então, o movimento retilíneo uniforme é um movimento sem aceleração, tá? E o movimento circular, ele tem aceleração. Não importa se é uniforme ou é uniformemente variado. Todo movimento circular tem aceleração. Diferentemente lá do movimento retilíneo, que só tem aceleração no variado. No uniforme não tem aceleração. Então, moral da história. Eu estou aqui, ó, andando em círculo. Então, eu tenho um círculo aí e eu vou sair de uma posição zero, que está aqui do seu lado esquerdo, ó. Eu vou sair de uma posição zero para uma posição P. Então, eu vou ter uma abertura angular aqui, θ. Geralmente é θ zero. Houve aqui um erro aqui, é θ zero, certo? Então, esse θ zero é chamado de posição inicial angular, posição angular inicial ou fase inicial, beleza? E você pode aumentar para outra fase, aí seria fase final ou posição angular final, certo? Nós vamos ter a relação entre o ângulo e o π, né? Então, ó, um radiano equivale a 57,3 graus. Então, um radiano é 57,3 graus. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o π é 3,141592 e por aí vai. Então, π radianos é 180 graus, certo? Então, π radiano é 180 graus. Portanto, 2π é 360, porque 2 vezes 180 é 360. E π sobre 2, como π é 180, vai ficar 180 dividido por 2, que dá 90. 3π sobre 2 vai ficar 3 vezes 180 dividido por 2. 180 dividido por 2, 90. 90 vezes 3, 270. Então, 3π sobre 2 é 270 graus. Π sobre 4, 180 dividido por 4 vai dar 45, porque simplificando por 2 dá 90 dividido por 2, 90 dividido por 2 é 45. Galera, vocês sabem que lá em matemática, geralmente o professor divide a circunferência em 4 quadrantes, né? Então, ele divide a circunferência em 4 partes. Essas 4 partes, elas são importantíssimas para a gente. A primeira é o zero, ela sai do zero e vai até π sobre 2. Então, quando o cara sai de 0 a π sobre 2, então ele andou aí um quadrante, né? Ele andou o primeiro quadrante. Quando ele vai de 0 até π, ele andou 2 quadrantes. Então, ele passou do primeiro e o segundo quadrante. Quando ele andou até 3π sobre 2, ele andou 3 quadrantes. E quando ele deu a volta completa, ele andou os 4 quadrantes. Portanto, ele andou 2π. Então, o tempo que leva para ele percorrer esses 2π é justamente o período, tá, galera? Então, vamos para cá. Ó. Nós temos aqui o seguinte. Quem é o deslocamento angular? O deslocamento angular é o deslocamento escalar ou linear dividido pelo raio de curvatura. Só lembrando, o raio é a distância entre qualquer ponto da superfície até o centro da circunferência. Beleza? Isso aqui é só para falar da fórmula que a gente já falou aqui, ó. A relação entre π e graus. Galera, velocidade angular e escalar. Pessoal, a velocidade angular, ela é também chamada de pulsação angular
ou frequência angular. Então, a velocidade angular é chamada de pulsação angular, frequência angular ou a própria velocidade angular. Beleza? Quem é a velocidade angular? É igual à velocidade média. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Aqui é a mesma coisa, só muda que é o valor para ângulo. Então, ó, a velocidade angular média é igual a Δθ dividido por ΔT. Então, Δθ é a variação angular, né? E o ΔT é o intervalo de tempo. Acontece que, geralmente, a velocidade escalar média ela coincide com a velocidade escalar instantânea, certo? Para a velocidade angular. Então, logo, nós podemos dizer que a velocidade instantânea, a própria velocidade angular média, que é representada por ômega, né? Que é igual a Δθ dividido por ΔT. Mas quem é a velocidade linear? A velocidade linear é igual a ômega vezes R. Professor, como chegou nessa forma? É simples. Você vai substituir aqui em cima. Ó. Você vai substituir aqui em cima o Δθ será o 2π, né? Você tem uma volta completa aí. Você vai ter o comprimento da circunferência. E você vai jogando na forma até chegar aqui, ó, que é o ômega vezes R, certo? Aí eu vou explicar um pouquinho mais abaixo. Na fórmula de baixo é mais fácil de explicar, certo? Só quero que você entenda que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio de curvatura. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo, tudo bem até aí? Tudo. Então vamos lá, vamos para a próxima. Período e frequência. A gente estudou muito isso aí o ano passado, né? Acho que vocês lembram muito de período, a gente estudou isso lá em ondas. Então estudamos pra caramba isso aí. Eu fiz bastante questões com vocês. Então, ó, período, pessoal. O que é o período? O período é o tempo necessário para um fenômeno se repetir. Ou seja, o período é o tempo de repetição. Então, período, fisicamente falando, é o tempo necessário para um fenômeno se repetir. No popular, é o tempo de repetição. Então, o período também é o intervalo de tempo dividido pelo número de eventos. Está aqui, ó. Então, está aí no seu lado esquerdo. Então, o período é representado pelo T maiúsculo, ΔT o intervalo de tempo, portanto, T minúsculo, e o N é o número de eventos. Então, vamos dar um exemplo clássico. Digamos que vocês estão agora em casa, nessa quarentena, sem fazer nada, tal, já assistiu todos os filmes possíveis, né? Não tem mais nenhum filme para você assistir, porque você já assistiu todos. Aí você diz, cara, eu vou procurar alguma coisa para fazer. Quando você chega lá na cozinha, aí a torneira está vazando água. Ela está soltando pingozinhos. Aí você olha para o relógio, conta 1 minuto, marca 1 minuto no relógio, e durante 1 minuto você contou 30 pingos caindo da torneira. Então, quem é o período para cada pingo? É só você pegar o intervalo de tempo, que é 1 minuto, que vale 60 segundos, e dividir pelo número de evento, que é 30. Então, 60 dividido por 30 dá 2. Ou seja, a cada 2 segundos cai uma gotinha de água da torneira. Então, 2 segundos, uma gota, 4 segundos, 2 gotas, 6 segundos, 3 gotas, e assim sucessivamente. Então, essa aí é a fórmula do período. O período é o intervalo de tempo dividido pelo número de eventos. Lá em ondas, o período é o intervalo de tempo dividido pelo número de ondas, né? Que é o número de lambdas. Galera, próxima, frequência. O que é frequência? Frequência é o número de vezes que um fenômeno se repete, certo? Então, por exemplo, a frequência de vocês na escola é 5 dias semanais. Então, essa é a frequência de vocês na escola. Então, frequência é o número de vezes que um fenômeno se repete, certo? Ou seja, é o número de repetições no popular. Então, a frequência também é o número de eventos dividido pelo intervalo de tempo. Então, a frequência é o número de eventos dividido pelo intervalo de tempo. O mesmo exemplo que eu dei, se nós pegarmos o número de eventos, que é 30,
dividir pelo intervalo de tempo, que é 60, vai dar 1 meio. 1 meio é igual a 0,5 Hz. Beleza? Então, a frequência é 0,5 Hz. Enquanto você tem um período completo, a frequência está na metade, né? Então, você está na metade da frequência, quando o período se completa. Mas, se você observar, a fórmula do período e da frequência estão invertidas, galera. Então, eu posso dizer que a frequência é o inverso do período e que o período é o inverso da frequência. Portanto, a frequência ela é dada em Hertz, em homenagem a uma pessoa. Hertz quer dizer rotações por segundo, certo? Hertz quer dizer rotações por segundo. Então, 1 Hertz vale 60 RPM. Então, se você está em Hertz e quer ir para RPM, você vai multiplicar por 60. Se você está em RPM e quer ir para Hertz, você vai dividir por 60. Tudo bem? Então, veja que é bastante simples o conteúdo, né? As fórmulas são bem pequenas, você tem grandezas físicas, é muito simples aí. Agora, vamos para a relação entre velocidade angular e período e frequência. Ó, você viu lá um pouquinho antes que o ômega, que é a velocidade angular, é o delta θ dividido pelo intervalo de tempo. Então, delta θ é a variação angular. Se você dá uma volta completa, então você andou o próprio comprimento da circunferência, né? Andou 2π, né? Na verdade, o comprimento da circunferência é 2πr, não andou o comprimento da circunferência. Seria para a velocidade linear aí. Eu disse que explicar depois. Então, ó, você tem 2π, certo? Então, quando você dá uma volta completa, você tem 2π. Beleza? E aí, o que acontece? Como você deu uma volta completa, então o tempo é o período, que é o tempo necessário para um fenômeno se repetir. Então, o ômega é igual a 2π sobre t. 2π, porque deu uma volta completa, e t, que é o período que ela levou para fazer essa volta completa. Só que como o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período, então nós podemos dizer que o ômega é igual a 2π vezes f. Como a gente já sabe disso, dá para entender de onde vem essa fórmula. Tá aqui. Por que essa fórmula aqui, ó? Como nós sabemos, a velocidade angular ela é delta θ. Para a velocidade linear, ela é delta S sobre delta t. Então, a única diferença da velocidade média normal para essa velocidade é que, em vez de ser aqui delta θ, é delta S. E quem é delta S? Delta S é o comprimento do arco. Quem é o comprimento do arco, professor? O comprimento do arco é o próprio comprimento da circunferência. E qual é o comprimento de uma circunferência? 2π vezes o raio. Beleza? 2π vezes o raio. Então, esse é o comprimento da circunferência. E quem é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é o tempo normal, né? Que é o período. Então, o que vai acontecer, galera? Quando você pegar 2π dividido por ΔT, vai dar justamente o que a gente observou aqui, ó, embaixo. 2π dividido por ΔT vai dar justamente o ômega, tá aqui, ó. 2π dividido pelo período é ômega. Por isso que a velocidade linear é ômega vezes o raio. Então tá aí a explicação, tá? Eu posso até fazer uma questãozinha aqui rapidinho para a gente ver aqui como é simples, ó. Exemplo, primeiro aqui, ó. A polia de um motor elétrico gira em movimento circular e uniforme, descrevendo 750 rotações em 15 segundos. Ou seja, ele dá 750 voltas em 15 segundos. Ele diz, calcula, letra A frequência da polia em Hertz e em RPM. Como a frequência é o número de eventos dividido pelo intervalo de tempo, então o número de voltas é 750. Então vai ficar 750 dividido pelo intervalo de tempo, que é 15. 750 dividido por 15 dá 50. 50 Hz. Como ele quer também RPM, é só multiplicar por 60. Então, 50 vezes 60 dá 3.000 RPM. Então, veja que é muito simples. Letra B, o seu período em segundos. Então, a letra B, que é o período em segundos. Como o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período,
Então, o período é 1 sobre F. Como a frequência é 50, vai ficar 1 sobre 50. Se fosse 10 dividido por 5, daria 2. Se fosse 1 dividido por 5, daria 0,2. E 1 dividido por 50 é 0,02. Letra C. A velocidade angular ômega da polia em radianos por segundo. Quem é a velocidade angular? É 2π vezes a frequência. Então, ômega é igual a 2π vezes a frequência. Como a frequência foi 50, 2π vezes 50 dá 100π radianos por segundo. Então, veja que como eu disse, é muito simples. E letra D, a velocidade escalar de um ponto da periferia da polia em metros por segundo, sabendo que o raio de curvatura é 20 centímetros. Gente, passando 20 centímetros para metro, dá 0,2 metros. Então, quem é a velocidade linear? É a velocidade angular vezes o raio. A angular eu acabei de achar. É 100. E o raio, 0,2. 100 vezes 0,2 dá justamente 20π metros por segundo. Então, acabou aí. Então, veja que é muito simples, tá, galera? Vamos para a função horária. Galera, função horária e aceleração centrípeta. Quando nós estávamos lá no movimento uniforme, você viu que a função era o sorvete. Então, qual é a função do sorvete, professor? S igual a S0 mais VT. A mesma coisa aqui, gente, ó. Qual a diferença? É que aqui é para ângulo. Então, como aqui é ângulo, em vez de ser posição final, vai ser posição angular final. Em vez de ser posição inicial, vai ser posição angular inicial. Em vez de ser velocidade linear, é a velocidade angular. E o tempo é o próprio tempo. Então, veja que a fórmula é a mesma ideia. Ou seja, a posição angular final é igual à posição angular inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo. Então, é parecidíssima com a fórmula lá da parte linear, da parte retilínea. Então, tá aí o nome de cada um, né? Não tem como confundir. Vamos para a aceleração centrípeta. Galera, o próprio nome já diz, aceleração centrípeta. É uma aceleração que vai te puxar para o centro. Então, a aceleração centrípeta é aquela aceleração que puxa você para o centro de curvatura. Beleza? Então, a aceleração centrípeta é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, a aceleração centrípeta aumenta com o quadrado da velocidade linear. Já em relação ao raio, a aceleração centrípeta e o raio são inversamente proporcionais. Moral da história. Se você está em uma estrada de mão única, você só tem a mão de ida ou a mão de vinda, e você tem que fazer uma curva, qual é a melhor maneira de você fazer a curva em segurança? É você entrar por fora e fazer a curva por dentro. Porque quando você entrar na curva por fora e fazer a curva por dentro, você diminui o raio. Se você diminui o raio, você aumenta a aceleração centrípeta. Logo, aumenta a estabilidade do carro e você não corre o risco de capotar. Se você entrar na curva por dentro, você vai ter que fazer ela por fora. Então, se você entra na curva por dentro, você faz a curva por fora. Ou seja, vai fazer a curva já querendo sair da estrada. Então, nesse caso, o raio aumenta. Portanto, a aceleração centrípeta diminui. Então, é mais fácil do carro capotar, porque o raio e a aceleração são inversamente proporcionais. Então, tá aí uma ideia aí de prática para a gente, né? Da aceleração centrípeta, galera. Gente, mas a aceleração centrípeta também tem a parte angular. Essa aqui é a parte linear, né? Que é v ao quadrado sobre o raio. Mas qual é a parte angular? A aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Ou seja, a aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Vamos passar para polias e engrenagens. Galera, me digam aí se até aí vocês têm alguma dúvida. Até aí, alguma dúvida? Não. Show de bola. Então vamos para polia e engrenagens.
Em polia e engrenagem, nós temos o seguinte. Vamos para a correia dentada, né? Envolvendo as polias. Correia dentada ligada a polias. Toda vez que você tiver duas polias ou mais ligadas por correia dentada, que é o caso que está aqui, ó, é o caso da corrente da bicicleta, ou ligados por dentes, que é a questão das engrenagens, ó. Isso aqui é a engrenagem. Então, toda vez que eles estiverem ligados por dentes, que é a engrenagem, ou ligadas por correia dentada, que é isso aqui, certo? A velocidade linear é igual. Então, o V1 é igual a V2, certo? Tá aqui, ó, a velocidade linear. Velocidade linear, ômega vezes o raio. Então, ó, toda vez que você tiver polias ligados por correia dentada ou por dentes, que é o que está aqui, certo? Nós vamos ter a velocidade linear igual. Porém, a velocidade angular é fácil de verificar. Vai depender do raio. Por exemplo, se essa polia pequena tem um raio 5 e a grande tem um raio 10, quando a grande der uma volta, a pequena dá 2. Quando a grande dá 5 voltas, a pequena dá 10. Professor, e se o raio da pequena fosse 5 e o raio da grande fosse 20? Quando a grande dá uma volta, a pequena dá 4. Quando a grande dá 2 voltas, a pequena dá 8. E assim sucessivamente. Então, galera, eles possuem velocidades lineares iguais. Então, eu posso dizer que V1 é igual a V2. Mas quem é V? V é ômega vezes o raio. Então, se V é ômega vezes o raio, então no lugar de V eu vou substituir ômega 1 R1 é igual a ômega 2 R2. Mas nós sabemos que o ômega é 2π vezes a frequência. Então, como vai ter 2π de um lado, 2π do outro, então vai sobrar só frequência. Então, vai ficar F1 R1 é igual a F2 R2. Ou seja, eu só posso utilizar essas relações para polias ligados por correias ou engrenagens, tá, galera? Professor, e o que acontece com polias ligadas por um mesmo eixo? Que é o caso dessa figura aqui, ó, do seu lado direito aí. Quando você tiver polias ligadas pelo mesmo eixo, elas vão dar o mesmo número de volta, não importa se uma é grande ou outra é pequena. Então, quando a pequena dá uma volta, a outra grande também dá uma. Se a pequena dá 100 voltas, a grande vai dar 100 voltas. E assim sucessivamente. Para ficar melhor de entender isso aqui, vamos lembrar da bicicleta. A bicicleta ela é formada por coroa e catraca. Professor, quem é coroa? Coroa é a parte que está ligada ao pedal da bicicleta. E quem é catraca? Catraca é a parte que está ligada ao pneu traseiro da bicicleta. Então, vamos entender. Por que se diz que uma bicicleta tem 15 marchas? Porque ela tem 5 catracas e 3 coroas. Então, 5 vezes 3, 15. Então, por isso que a bicicleta é dita de 15 marchas. Por que se diz que uma bicicleta tem 18 marchas? Porque ela tem 6 catracas e 3 coroas. 6 vezes 3, 18. Por isso que dizemos que a bicicleta tem 18 marchas. E por que dizemos que uma bicicleta tem 21 marchas? Porque ela tem 7 catracas e 3 coroas. 7 vezes 3, 21. Então, por isso que usamos o termo aí, bicicleta com 21 marchas. Galera, o que ocorre na bicicleta? O que ocorre na bicicleta é o seguinte. O pedal, ele está ligado à coroa. Então, o que acontece? Quando você dá uma pedalada completa, você deu uma volta completa. Então, a coroa vai dar uma volta completa. Por que isso acontece? Porque a coroa e o pedal estão ligados pelo mesmo eixo. Então, como a coroa e o pedal estão ligados pelo mesmo eixo, então logo elas vão dar o mesmo número de voltas. Tá? Então, quando o pedal, se dá uma pedalada completa, a coroa dá uma volta.
E agora, a catraca. As catracas, elas estão ligadas ao pneu traseiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a catraca dá uma volta, o pneu traseiro dá uma volta. Quando a catraca dá 10 voltas, o pneu traseiro dá 10 voltas. E assim sucessivamente. Em outras palavras, a coroa, que é a parte que está ligada ao pedal, ela está ligada à catraca por uma correia dentada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão possuir a mesma velocidade linear. Portanto, como é que eu faço para ter a maior velocidade numa bicicleta? É colocando a maior coroa ligada à menor catraca. Se eu vou lá na marcha, mexo na marcha e boto a maior coroa ligada à menor catraca, vai ficar pesado, mas, porém, ela vai andar bem mais. Por que ela vai andar mais, professor? É simples, gente. Digamos que o raio da coroa, digamos que o raio da catraca é 2 e o raio da coroa é 10. Então, o raio da coroa é 5 vezes maior que o da catraca. Então, o que isso quer dizer? Que quando você dá uma pedalada completa, a coroa vai dar uma volta. Então, se a coroa dá uma volta, a catraca vai dar 5 voltas. Logo, o pneu traseiro dá 5 voltas. Certo? Quando você dá 2 voltas, a catraca vai dar 10 voltas. Então, o pneu traseiro vai dar 10 voltas. Então, isso acontece porque o pneu traseiro tem o mesmo eixo da catraca. Por isso, a melhor forma de você ter a maior velocidade numa bicicleta é ligando a maior coroa à menor catraca. Professor, e qual a menor velocidade possível numa bicicleta? É você ligando a menor coroa à maior catraca. Se você ligar a menor coroa à maior catraca, elas vão ter raio próximo do outro. Como elas vão ter raio próximo do outro, então quando a coroa dá uma volta, a catraca dá próximo de uma. Então praticamente você não sai do lugar. Então quando você bota a menor coroa ligada à maior catraca, é aquela forma de você subir ladeira. Você pedala pra caramba e não sai quase do lugar. Então, isso aí é a relaçãozinha na prática aí do movimento circular. Olha aí se tem uma dúvida até aqui, galera. Deu uma dúvida a todo mundo? De boa, professor. Deu uma dúvida, né? Então, beleza. Vamos olhar aqui. Não. Galerinha, como falta 6 minutos, eu vou resolver uma questão aqui e na próxima aula a gente passa só para questões, tá? Ó, aqui diz assim, ó. Uma máquina possui uma polia com raio 40 centímetros e deve girar com frequência de 900 RPM. Qual deve ser o raio da polia do motor que vai acionar a máquina? Sabendo que o motor gira com a frequência de 3.000 RPM. Então, eu quero saber o raio 2, né? Eu quero saber o raio do motor. Galera, como ele não falou nada em sistema internacional, não precisa passar ninguém para nada, tá? Então, vai ficar, ó, F1, R1 é igual a F2, R2. O F1 é 900, ó, tá aqui, ó. O R1 é 40 e o F2 é 3.600. Então, 0 de um lado, 0 do outro, eu corto. 0 de um lado, 0 do outro, eu corto. Deu 9 vezes 4, que dá 36, né? Então, vai dar 36 dividido por 6, que vai dar 10. Então, ó, 0 em cima, 0 embaixo, corta. 0 em cima, 0 embaixo, corta. Então, 360 dividido por 36 dá justamente 10 centímetros. Então, o raio da polia do motor é 10 centímetros. Ou seja, ele é 4 vezes menor que a outra polia. Então, quando a polia grande dá uma volta, a polia do motor vai dar 4 voltas, certo? Quando a polia grande der 2 voltas, a polia do motor vai dar 8 voltas. E assim sucessivamente. Vamos olhar agora essa 2 aqui, ó. Essa 2 diz assim, ó.
Com relação ao exercício anterior, calcule a velocidade angular das duas polias em radianos por segundo. Primeiro da polia 1. Ômega 1 é igual a 2π vezes F1. Então, vou botar no sistema internacional, né? Então, vou dividir 900 por 60. 0 em cima, 0 embaixo, corta, né? Então, ficou 2 vezes 90. 2 vezes 90 dá 180. 180 dividido por 6 dá 30, né? Então, nós temos aí 30 radianos por segundo, seria a velocidade angular da polia 1. Vamos para a polia 2 agora. Polia 2, então a mesma fórmula, 2π vezes a frequência. Então, 2π, a frequência 3.600 dividido por 60 para passar por SI. 0 em cima, 0 embaixo, corta. 360 dividido por 60 vai dar justamente... desculpa, 360 dividido por 6 vai dar 60. 60 vezes 2, 120. Então, ômega 2 é igual a 120 radianos por segundo. Então, veja que é tranquilo aí, né, galera? As questões são tranquilas. Vamos essa aqui, ó. Vamos para 3. Essa 3 aqui, ela diz o seguinte. Um ciclista pedala em sua bicicleta dando uma volta completa no pedal a cada 1 segundo. Se o diâmetro da coroa é 20 centímetros e o da catraca é 10 centímetros, obtenha a frequência da catraca. Então, a frequência da coroa, ó, ele deu uma volta em 1 segundo. Então, a frequência é 1 Hz, certo? Então, a frequência é 1 Hz da coroa. Então, vai ficar F1, R1 é igual a F2, R2. Eu posso até abrir um punch aqui. Deixa eu abrir um punch aqui para ficar melhor. Pronto. Deixa eu abrir o punch aqui para ficar melhor, né? Tá aqui, ó. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Então, vai ficar a fórmula F1 vezes R1, certo? É igual a R a F2 vezes o R2. Beleza, galera? Então tá aí, ó. F1, R1 é igual a F2, R2. O F1 é 1, então vai ficar 1 vezes o F2, se eu não estou enganado, o R1, se eu não estou enganado, é 40. Não, é 20. Então vai ficar 20 e o outro é 10. Então, centímetro vai cortar centímetro, né? Então não precisa mudar a unidade. Então, aqui vai ser 20 igual a o R2, que é 10, igual a F2. 0 de um lado, 0 do outro, eu corto. Então, a frequência foi igual a 2 Hz. 2 Hz, que vai dar 120 RPM, né? Então, 2 Hz seria a frequência. O período, no caso, seria 1/2, né? Então, período é 1 sobre a frequência. Então, 1 sobre F. Então, o período da segunda, se ele pedisse, por exemplo, ia ficar 1/2. Então, veja aí que é simples. Olha se tem alguma dúvida, galera. Nenhuma dúvida? Pessoal, nenhuma dúvida?
Não, pode continuar. Não, professor. Pronto, beleza. Ó, eu vou só fazer essa outra enquanto o Irlan termina aí a aula dele. Deixa eu ver rapidinho aqui. 4. A 4 diz assim, ó. Com relação ao exercício anterior, calcule a velocidade da bicicleta em metros por segundo, sabendo que o diâmetro da roda é de 50 centímetros. Adote π igual a 3. Então, ele quer saber a velocidade da bicicleta. Então, ó, a fórmula é... Deixa eu apagar aqui para voltar. A fórmula é: a velocidade é igual a ômega vezes o raio. Mais ômega é 2π vezes a frequência. Então, aqui vai ficar 2π vezes a frequência vezes o raio. Então, a velocidade vai ser igual 2. O π a gente vai considerar 3. A frequência é a frequência da menor, né? Que foi 2. E o raio da menor, se eu não me engano, é 20 centímetros, que eu vou passar para metros. 20 centímetros passando para metro vai dar 0,2. Então, vai dar V é igual 2 vezes 3, ou melhor, 2 vezes 0,2 dá 0,4. 0,4 vezes 2